Falei, torcedor alvinegro praiano. Horrível, horrível. Zaga do Santos horrível. Precisa urgente. O Santos precisa de laterais e de zaga urgente. Urgente. O time hoje apático. Zé Ivaldo, o gol que o Corinthians fez. O Corinthians agradece a Zé Ivaldo, jogador fraquíssimo, medíocre, jogador medíocre. Medíocre. Perdeu a bola que destinou no gol do Yuri Alberto. O Yuri Alberto pegou a bola no meio de campo, sofreu pênalti. Horrível. Zaga do Santos horrível. Tem que reforçar a zaga. Vamos ver aqui, pessoal, o debate aqui do linha de passe. A arbitragem também é horrível, também. Tudo horrível, tudo horrível. Vamos ver o que linha de passe falou aqui, a galera da bancada aí, desse jogo aí. Começando o nosso linha de passe com o Jean Oddi, com o frenético Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida e também o Eugênio Leal, para falar deste... Tá concentrado aí, Jean Oddi? Tô concentrado. Focado. Tá focado, eu gosto disso. Foco. Foco total. Por isso vou começar com o Jean Oddi. Oi? O homem do campo. O homem do campo. Vou começar com o Jean Oddi. Parecia que o negócio ia ficar feio para o Santos. Até foi o primeiro tempo horroroso, né? Patético do Santos. Aliás, não sei nem quem jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, nem para dizer que foi o Santos. Alguma coisa estava ali só para fazer alguma formalidade. Mas o Corinthians parece que também fez 1-0, viu que o Santos não estava forçando muito, tocou bola, cozinhou o jogo, não foi tão incisivo e acabou pagando por essa postura também, não, Jean? Tudo bem contigo, querido? Pois é, bem isso. Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. É exatamente isso, né? Acho que o jogo estava tão tranquilo, mas tão tranquilo para o Corinthians, que ele nem se incomodou com, talvez com... Tranquilo, a zaga ruim da porra do Santos. Ânsia, o Comentarista desejo de de merda. resolver matar a parada e tudo mais, né? A gente tá vendo aí as cenas do começo do jogo, em que o Yuri Alberto foi muito bem, e é uma loucura que eu esteja falando depois que foi ele muito foi mal. muito bem, enquanto ele perde o pênalti desse jeito. Mas a verdade é que, antes de sofrer o pênalti, ele já tinha feito uma grande jogada, veio a fazer grandes jogadas depois, inclusive a gente vai ver agora no lance do gol. Então foi um começo muito melhor do Corinthians, o Corinthians era bem superior no momento que chega a marcação do seu gol, Isso no é momento verdade. que desperdiça o Primeiro tempo do Santos pênalti. foi horrível. Acho que merecia a vitória. E é o que você falou, o Santos estava completamente perdido em campo. O Santos não conseguia marcar o Corinthians, não conseguia criar, não conseguia produzir absolutamente nada. E eu nem acho que na volta para o segundo tempo as coisas tenham mudado muito. Talvez as coisas mudem um pouquinho na segunda metade do segundo tempo, depois das mudanças, depois da parada lá para hidratação. Aí sim, o Santos passou a ter um pouco mais de volume, de chegar mais próximo ao gol, mas e aí é isso, né? São coisas do futebol. Na hora que o Santos tinha um pouco mais de volume, a coisa não estava... Depois deu uma arrefecida, o time não estava chegando, e acaba chegando ali a marcação do gol de empate já no finalzinho, num lance que a gente acho que vai discutir muito. Eu já adianto, para mim, a falta não aconteceu, e o Hugo acabou falhando, né? Acho que são duas coisas, para mim, pelo menos, meio indiscutíveis, mas vamos ouvir a opinião de todos. Eu concordo também. Vitor Birner. E aí, o Corinthians acabou pagando o preço por ter se acomodado, de certa forma, no jogo? Tudo bem? Mais uma vez cumprimentando todos e todas. Eu acho que acomodação, não sei se é a palavra certa, porque o time do Corinthians está muito longe de ser uma equipe pronta. Ela, como você falou, foi bem superior em grande parte do primeiro tempo. Inferior nunca foi no jogo. Então, eu acho que depois da atuação ruim contra o São Paulo, o Corinthians teve um bom jogo, ou seja, está alternando jogos médios e jogos ruins no início da temporada. Com o elenco que o Corinthians tem, e ainda com a ausência do Memphis e tal, eu acho que está tudo muito dentro do planejamento. A ausência do Garro também, né? Que entrou hoje... O Garro, eu não discuto o Garro tecnicamente, mas eu discuto o Garro fisicamente e eu não sei o que esperar do Garro na temporada, essa é uma outra discussão. E um parêntese. Claro. Não sei se o Garro é titular hoje. Essa é outra discussão. Ele é substituído pelo Vitinho, continua sendo só um atacante. Você acha que o Dorival demorou para mexer, olhando para isso? Eu não acho que demorou, acho que ele pagou o preço da estratégia que funcionou até certo ponto. Ele não conseguiu criar uma vantagem maior, quando era muito melhor no jogo, mas exigiu muito, porque essa segunda linha do Corinthians, que tinha o Bidon mais então, se o Gago tivesse acertado o gol no primeiro chute, não valeria. Então, sei lá. Não deu a impressão, até pelo tempo que ele levou, não deu a impressão de que ele fosse voltar atrás se o gol sai, né? Mas sei lá, pode até ser. De qualquer maneira,
Realmente a falta não aconteceu e acho que esse é o mais relevante de tudo. Aí, Pedro, já jogaram a imagem? Vou abrir com você já falando da arbitragem. E aí você dá sequência no que você quiser falar, mas o lance tá aí, ó. Pra você, falta ou não? Eu acho que o Gaceba, quando trabalhava com a gente, ele sempre falava, né? A gente precisa, que eles também ouviam muito mesas e debates sobre unanimidades ou não. E acho que nunca foi, recentemente, acho que ainda ontem, naquela expulsão do Cauã Barros depois, mas é muito unânime isso aí. Não tem um 3-2, um 3-3, a turma não tá em dúvida, acho que tá muito claro, a imagem é muito limpa, não tem ninguém na frente. Agora, eu vou puxar um pouquinho aqui do comentário do Birnirante. Vai lá. Isso aí, pra mim, foi só a cereja do bolo de uma arbitragem ruim. Uma arbitragem ruim. Da incapacidade de conduzir um jogo que não necessariamente era difícil. Distribuiu o cartão Não foi um jogo difícil, não foi um jogo difícil. Não foi uma coisa, não, porque o Gabriel encheu ali o saco dele desde o início, alguém... Não foi, ele começa a se enrolar, ele começa a se perder em critérios, e aí tira até um pouco da paciência, que ontem a gente fazia com esse mesmo programa, essa mesma bancada, a gente falava, caramba, estamos falando de um jogo que aconteceu, um jogo legal para início de temporada. E em muitos momentos você olha para o jogo hoje, o Flamengo e Vasco, você olha para o jogo hoje, muita coisa trava e não acontece, e a arbitragem ruim, dá até uma sensação de, pô, que saco, que coisa chata. Agora falamos bastante do Corinthians, queria falar um pouquinho do Santos, porque assim, início de temporada, aí roda, a gente que não jogou no último rodado, o Gabriel voltando, mas é muito pouco. É muito pouco porque o Corinthians não precisou ser genial, o resumo que o Eugênio fez, eu estou absolutamente de acordo. Quando baixa o Ranieri, o Matheus Pereira e o Matheus Pereira e o Ranieri, para mim, vão tão bem, porque o Ranieri tem tranquilidade para começar a distribuir quando baixa ali, já não é a primeira vez que faz essa função repetida. E o Matheus Pereira, a impressão é que ele parava, girava, o campo se abria e ele escolhia onde ele ia distribuir o jogo. Então, assim, entendeu-se muito rápido, foi muito nítido, assim, um Corinthians povoando esse meio de campo. O Santos que tenta abrir, demora para abrir, aí inverte jogador, a coisa não acontece. Eu não sei se o Vojvoda ficou um pouco assim, porque já vem sofrendo um questionamento de talvez ter que mexer logo e assinar, e a ideia inicial não foi boa, ou que o trabalho inicial Mas demorou para mexer bom. De novo. A primeira mexida foi com 10 minutos do segundo tempo. Por mim, eu mexia logo. Inclusive, o primeiro tempo não aconteceu. O lado esquerdo do Santos é um negócio assim pavoroso hoje. Tudo que ele tentou por ali virou um grande convite ao jogo do Corinthians. Então, acima da média, independentemente de um time abaixo do outro, acho que o Santos é abaixo do Corinthians hoje, mas foi além da distância que deveria ser um pouco mais real no jogo, a distância foi muito grande, não que o Corinthians tenha sido brilhante, acho que o Dorival entendeu essa coisa de povoar o meio de campo, ele entendeu, ele foi bem, sim, o Yuri lá na frente, agora o Santos e o meio aberto, e o Corinthians entrava e não sabia o que fazia, invertia jogador e a coisa não acontecia, e o Santos vai entrando no jogo meio que aos trancos e barrancos ali, chegando no final, muito mais pela questão física, não porque se achou alguma solução ou se mexeu em alguma peça, então dá para falar, a história sempre, resultado injusto é quando tem algum erro. O Santos talvez ele nem saiba como ele chegou ao empate, mas ele foi ali, o Corinthians baixando, e o Corinthians aí, por mais que tenha queda física, enquanto teve fôlego, o Corinthians poderia ter feito mais. Exatamente. E mais um detalhe. Tinha qualidade, poderia ter resolvido, não resolveu também, só para não ficar só na conta da arbitragem. A falta acontece no contra-ataque, o Corinthians ganhando o jogo, fora de casa. Também. Outro detalhe. De um Corinthians que não necessariamente tinha perna. Ele tinha baixado um pouquinho ali. Pode rodar mais um pouquinho o lance da falta, que não foi falta. Pode rodar mais um pouquinho enquanto a gente... porque se o Corinthians tivesse... Bem distante mesmo. Agora o auxiliar podia ajudar também, né? Não sei se ele tem a visão boa aí. Mas aí depende muito de quem tá. É óbvio que assim, esse é um lance tão claro e a entrada na bola é tão limpa que, assim, é óbvio que se houvesse VAR, se fosse pênalti, aí é um lance para ser revisado sem nenhuma margem de discussão. Tal. No fim das contas, a sorte do Santos é que foi fora da área. Porque se tivesse sido dentro da área e ele tivesse marcado o pênalti, o VAR ia, obviamente, anular o pênalti, né? Ao contrário do pênalti, o Gabi na cobrança encheu o pé, soltou um petardo. O petardo. Como diriam os antigos. Porque no pênalti ele bateu pelo Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil. Bateu bem mais fraco, que é como ele bate pênalti, né? Ele desloca o goleiro e bate fraco. Ali ele entendeu que vou soltar a bomba aqui de pé esquerdo. Ainda teve aquele espaço na barreira que o Hugo deixou para ver a trajetória da bola, só que foi por ali mesmo. Então, que ele chutou. Agora, essa é a questão, né, Eugênio? Porque, assim, só havia um lugar em que ele poderia bater daquele jeito. Quer dizer, as outras opções de batidas do Gabigol eram todas colocadas, barreira, né? Quer dizer, por cima da barreira, colocando num canto, colocando no outro. Então, a única maneira que ele tinha de bater com força era exatamente ali, no buraco da barreira,
onde ele bateu. E, portanto, assim... E onde estava o goleiro. Exato. Então, assim, a falha do Hugo é uma falha também muito grande, assim como a falha do árbitro, né? Apesar de ter sido forte... ele já leva as mãos à cabeça, né? Você viu? Ele sabe, já falhei. Porque... Goleiro de seleção. Exatamente. Goleiro de seleção não pode tomar um gol desse. Aí ele tá naquela desse semestre, tudo que ele quer é não dar motivo para ser assunto. Exato. Mas hoje vai ser assunto. Ele atingiu uma condição ali que eu acho que assim, se ele não fizer nada de errado, talvez por ausência de opção, essa coisa do Ancelotti ter 2 goleiros e buscar um terceiro pegador de pênalti, é não fazer nada de errado que ele vai ser lembrado por estar ali, tá no bolo. E aí pega uma falhazinha dessa, acaba que vira assunto aqui, vira assunto... Será? Porque aí uma outra... Eu sei que não é exatamente a nossa pauta, mas acho que vai na vamos discussão. lá. Será que esse terceiro goleiro do Ancelotti não vai ser convocado por quem ele avaliar que pega pênaltis melhor, independentemente da atuação? Pessoal, não vou nem mais deixar rolar aí, né? Esse cara tá aí... Assim, cara, o Santos precisa melhorar muito, cara. Muito. Hoje... O lado esquerdo do Santos estava uma zona no primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu melhorar. Porra, primeiro tempo, os caras... O Corinthians só estava atacando pelo lado do Lira. Por quê? Porque tava... O Tassiano, nem o Roleza, nem o Rabarreal tava repondo ali, pô. Pô, você tem 3 caras. Porra, Gabigol é centroavante. Tassiano... Porra, Tassiano... Os caras não se esforçam. Tassiano, Barreal e Roleze, pô, não tava voltando pra ajudar o Lira, pô. O que tá acontecendo? O Corinthians atacou pelo lado de lá, porque viu que era o lado mais frágil. Não que o Lira é mau jogador, porque tinha espaço. E o Arão tava bem postado pelo lado direito, né? E o Schmidt também poderia estar ali dando apoio, pô. O Schmidt mesmo no lance do pênalti, pô. Ali, pô, quem joga bola sabe, pô. Jogava o Yuri Alberto na placa, pô. Acabou. Primeiro gol do Corinthians, Zé Ivaldo. Vai sair driblando que não é a dele. Ele não sabe nem diminuir espaço, como foi o gol do Yuri Alberto. Não diminuir espaço. 2 metros de distância, pô. Não tem essa. Tem que ir pra cima. O chute vai pra cima. Se o cara cortar, abre o compasso. Mas não, os caras deu distância. Por isso que o Yuri Alberto fez o gol, minha gente. E tem que considerar esse lado esquerdo do Santos, não é de hoje, né? O Souza conseguiu dar uma segurada também, mas não foi culpa do Lira. É porque tem que ter ali um apoio, gente. O Barreal, o Roleze, esse cara tem que apoiar ali. O Roleze ainda sai chateado, pô, mas hoje não jogou nada, pô. Não jogou nada, errando passe fácil, errando bolas fáceis, não conseguiu, no 1-1 horrível. E o Robinho Júnior entrou, deu uma melhorada. Agora, esse lance aí, que aí o jornalista está falando que não foi falta. Teve uma falta pro Corinthians que foi igualzinha. Que foi o Zé Ivaldo Fodones Frias. Chegou atrasado. O cara chutou, mas ele marcou. Então, a arbitragem foi ruim para ambos os lados. Que eu tava vendo aqui agora a coletiva do Dorival Júnior, ele reclamando da arbitragem, pô. A arbitragem foi ruim pro Santos também, minha gente. Horrível. Um dos piores árbitros que eu já vi. Até onde tava passando a Record, né? O Salvo Espínola, né? Criticando, detonando esse árbitro aí. Uma falta besta, marcando, dando cartão a todo mundo, querendo aparecer mais que os jogadores. E horrível. E o Gabigol fez valer, né, pessoal? A contratação. Que, porra, velho. Não sei, cara. Tem jogo que o Santos mostra melhor, tem jogo que o Santos piora. Hoje mesmo foi um dos piores jogos que eu já vi do Santos. Principalmente da zaga. A zaga do Santos, eu venho falando aqui sempre no meu canal, não vejo muita gente falar nisso. Parece que o pessoal tem medo, ou tem. Não sei. Eu vejo o Sormani falar também, a zaga do Santos. Porra, se o Santos, gente, for disputar o Campeonato Brasileiro com essa zaga aí, isso é lateral, a gente vai brigar pra não cair de novo. É verdade. E outra coisa, ainda vai prejudicar o Neymar, porque o Neymar falou que pra ele continuar no Santos, ele renovou, ele queria um time mais forte. Quer um time mais forte. Mas com Zé Ivaldo e Adonis Frias, Zé Ivaldo perde uma bola pro Yuri Alberto, dá o contra-ataque.
E outra coisa, a segunda bola, sempre a segunda bola do Corinthians, o Yuri Alberto chuta, a bola sobra pro Bidu, o Bidu chuta, a bola sobra pro Yuri Alberto, pô. Aí também o Lira não conseguiu diminuir o espaço, né? Nem o Zé Ivaldo no chute do Yuri Alberto. Tinha que ter ali uma diminuição de espaço. Enfim, o Santos precisa melhorar muito. Por isso que eu botei na thumbnail. Precisa melhorar muito, pessoal. Muito, muito, muito. O Campeonato Brasileiro já vai começar agora. Nessa semana agora aí. E aí? Com essa zaga, pelo amor de Deus. Se você olhar para o meio para frente, o Santos, quer dizer, tem jogadores ainda que ainda me deixa o Roleze mesmo, cara. 15 milhões de euros, né? Pagaram, foi 20, alguém me corrija. Cara, não sei, até hoje eu não vi, eu não sei onde foi que o Santos, qual foi o futebol que fez o Santos pagar 15 milhões aí no Roleze. Cara, o cara não cria nada, gente. O Roleze não cria nada. Ele veio com status de jogador, né? De alto nível. E ele não mostrou o valor que ele veio. Não mostrou, não tá mostrando. Ah, agora aqui o Vojvoda tá tirando ele. Tá tirando agora, mas ele já teve chance. Não mostrou futebol. Desde a época do Caixinha que ele já é titular. Né? Então, pessoal, esse vídeo foi aí de hoje aí. Eu não ia fazer nem vídeo, que eu, espartar dentro de casa, precisando de vitória, mas fazer o quê, né? Agora pegar o Bragantino, outro jogo chato, né? Praticamente outro clássico. Time de Série A, né? E agora é ganhar. É vencer, né? Pra sair dessa situação. Porque se ficar nessa situação, o Santos lutar pra chegar nessa fase de mata-mata do Campeonato Paulista, pelo amor de Deus, então é melhor logo sair fora e se preparar pro brasileiro, véio. Porque se tem que melhorar muito a defesa. O Vojvoda tem que treinar muito essa zaga. Apesar que ele também é teimoso. O Vojvoda teima muito. Eu era contra falar o Vojvoda, mas hoje eu vejo que o Vojvoda tá cabeça dura demais. Beleza? Obrigado a todos aí pela companhia. Tamo junto e até o próximo vídeo aí.